boa noite. Eu sou Andréia Silvestre, trabalhadora do GEAL, e hoje eu sou responsável pelo Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre falsos profetas, tá? Eu coloquei aí na descrição. Capítulo 21, item 8. E a gente vai bater um papinho sobre esse evangelho tão importante para nós, né? Que vai nos deixar uma reflexão e também nos fazer um alerta, tá? Então eu vou aguardar mais um minutinho aí, vou fazer a prece inicial para que a gente possa dar início ao estudo de hoje, ok? Então vamos levar nossos pensamentos ao plano maior, imaginar a figura de Jesus, que Ele possa estender as suas mãos sobre nós, sobre cada um de nós, acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração. Às vezes, os nossos corações aflitos por tantos motivos diversos, que cada um que aqui está possa receber esta luz que abrilhanta este momento, o seu lar, aonde você está neste momento, disposto a ouvir o Evangelho do Mestre, aquele que nos trouxe boas novas, tantas orientações, e que somos alunos ainda imperfeitos, com lições atrasadas, com tarefas mal feitas. Às vezes copiamos, do nosso irmão, sem mesmo ter estudado a lição, e aí compartilhamos aquilo de uma forma totalmente distorcida. Então, para que nós possamos agora, neste momento, fazermos as nossas reflexões da noite em cima da lição que traremos para hoje, os falsos profetas. E vamos olhar para nós como aprendizes, que nós possamos entender que nós estamos aqui com o nosso maior objetivo da nossa projeção, do nosso progresso, da nossa reforma interior, e que existe sim falhas, porém é totalmente treinável caráter, valores que foram trazidos pelo Mestre. Então, que nós possamos nos concentrar nesses minutinhos que iremos dar início à leitura deste Evangelho, e em seguida vou fazer alguns comentários sobre ele. Se você quiser pegar a sua água para que ela possa ser fluidificada, eu também farei no final uma prece, uma oração, para que os espíritos amigos possam fluidificar as nossas águas, acalmando os nossos corações. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Os falsos profetas está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Eu falarei hoje com vocês sobre o item 8, tá? Então vamos lá.
se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as flores da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse: conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas, se são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações e, se confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acabei esquecendo de perguntar. Se vocês puderem me dar um ok aí, deixa eu perguntar. Tá estranho esse Facebook hoje. Vamos ver. Vou dar continuidade, tá? Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Boa noite, Kemi, obrigada. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não. O Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre o seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo o mais. O que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia dos caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho fuge dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchar sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina,
que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar estes silfos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada disserem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso, constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precedem. Bom, é bem reflexivo, né? Esse momento aí que estamos vivendo, né? Falar sobre os falsos profetas. Então eu tentei fazer um resuminho para trazer um pouco para a nossa realidade atual. A maior preocupação de Jesus, né, ele cita isso em várias parábolas, para conosco era realmente, né, os falsos profetas, tá? Da gente saber distinguir, né, quem era os bons e os maus profetas, né? Os falsos, os verdadeiros e falsos. E aí, o que a lição tenta nos trazer aqui, nas entrelinhas, em que momentos tortuosos de transição, de crise, é justamente nestes momentos em que os falsos profetas encontram espaços nas nossas mentes, nos nossos corações, para que eles atuem. É nos momentos em onde ficamos invigilantes, desesperados, atônicos, estressados, né? Preocupados. Então isso vai nos trazendo essa falta às vezes de oração, de olhar, né, verdadeiramente para os mandamentos que Jesus nos deixou. E também a gente cria espaços, né, ouvindo as notícias, em todos os momentos em que a gente está passando, eu digo hoje, exatamente hoje, né? Para que a gente semeie, para que eles semeiem na gente, né, esses espíritos, esses falsos profetas, porque os falsos profetas, eles são encarnados e desencarnados. Nós vamos estar separando isso um pouquinho, né? Eles nos semeiam na gente as inverdades, as ilusões, as suas ideias, levando muitos dos nossos irmãos ao desvio daquilo que eles vieram se propor a fazer, que é o progresso, né? E aí, consequentemente, a queda, né? Então é preciso que estejamos atentos nestes momentos de transição aqui na Terra. Neste momento que a gente passa por transição, nós sabemos bem que isso que a gente vem vivendo na política, na economia, na saúde, enfim, né? E isso tudo faz parte de uma transição planetária, né? Não acontece só aqui para nós. Então estejamos atentos a esses falsos profetas que estão tanto no mundo espiritual como nos encarnados também, né? Principalmente, pessoal, nós espíritas, vou falar por nós espíritas cristãos, né?
para que a gente tenha muito cuidado com as mensagens que chegam até nós. Mensagens às vezes com o nome de Chico, de Emmanuel, né, de Joana de Ângeles. Antes da gente replicar isso, compartilhar isso, vamos fazer uma pesquisa, vamos realmente analisar se são verdadeiras, se são de fontes seguras. Porque muitas das vezes a gente está propagando o que não é verdadeiro, tá? Então, assim, é bem cuidadoso isso e é de grande responsabilidade nossa, né? Porque também, quando vem essas mensagens, né? As mensagens falando sobre a pandemia, sobre uma série de situações em que a gente vem vivendo, esses espíritos, muitas das vezes, eu estou falando de desencarnados, tá? Falsos profetas desencarnados. Eles são orgulhosos, eles são falsos sábios, e aí eles vão semear ideias, né, a fim de ganharem seguidores, desviar, né, a nossa consciência diante do nosso objetivo primordial, que é o progresso, que o próprio texto aqui fala, né? No finalzinho ali ele fala sobre o nosso progresso aqui na Terra. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, né, aos falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados. Bom, então os desencarnados, eles vêm através das mensagens, de algumas intuições às vezes, né, dependendo de onde a gente está, né, em qual andar estamos, quais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesses momentos que vivemos de transição. E agora nós vamos falar dos profetas encarnados. E não necessariamente esses profetas, esses falsos profetas, estão no âmbito das nossas religiões, né? Mas eles também estão na política, na filosofia, na ciência. E a gente percebe que isso está sendo muito propagado nas redes sociais, porque hoje a gente está conectado pelas redes sociais, que tem muita voz, né? Muita visibilidade, então a gente precisa prestar muita atenção nessa questão. Aí a gente propaga violência, ódio, né? As pessoas se afastando das leis divinas com as paixões, com com os ideais, né, que são trazidos aí, diversos ideais, e as pessoas compram aquilo como uma verdade, né, e a gente percebe que tem muito disso, porque a gente vê que aumenta o egoísmo e diminui o amor. Então, só para a gente ficar atento a essas questões. Quando chega alguma mensagem, alguma mensagem que você vê, vídeo, né, que estão propagando violência, ódio, você curtir, comentar e compartilhar isso, precisa ser muito cuidadoso, porque a gente está entrando, né, numa zona ali de influência, né, também para os espíritos, para os falsos profetas espirituais. Então a gente precisa estar bastante atento a isso, né? E o principal é a gente estar atento para não divulgar estas ações, né? A gente vê que no mundo digital a gente está o tempo todo conectado e o tempo todo a gente está compartilhando mensagens que às vezes nem são verdadeiras. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque a gente pode provocar muitos danos à sociedade quando a gente compartilha aquilo que não é verdade. A gente não sabe o que a gente vai encontrar do lado da tela, em que situação aquela pessoa está vivenciando, né? Se ela está com alguém doente, se ela está com algum problema financeiro, às vezes desespero de alguns pais de família sem um trabalho. Então, assim, isso é muito complexo
e a gente precisa estar muito atentos a isso, até porque com todo esse movimento aí das redes sociais, né, existe as falsas notícias, existem os falsos profetas, mas existe também as falsas notícias, apelidadas aí de fake news. Então, e quantas delas às vezes a gente não compartilhou, né? Nós mesmos compartilhamos de maneiras invigilantes, né? A gente, às vezes, se a gente olhar bem, a gente está ali compartilhando calúnias, difamações, maledicências, tá? E aí a gente está criando e alimentando a resistência nas pessoas, né? Com relação aos preconceitos, aí promovem a separação, né? Daquilo que a doutrina traz, né? Daquilo que realmente eu estou vivenciando, né? Essas notícias, né, falsas aí, segundo alguns estudos do MIT, elas ressoam muito mais do que as notícias verdadeiras, tá? Eu faço uma ideia, a gente imagina porque como isso se propaga, né? Com relação às notícias da pandemia, com relação às notícias da política, da ciência, né? Um exemplo que eu vi no LinkedIn essa semana, alguém postou uma mensagem de que existe uma vacina milagrosa para Alzheimer. E aí você vê todos os comentários, né? As pessoas assim vibrando e comentando, quem já tem um paciente desse em casa, ou quem já perdeu alguém assim, sabe quanto importante é essa vacina. Aí teve uma pessoa, né? Acho que é um cientista, ele perguntou de onde essa vacina, quem é o pesquisador, qual o nome, qual a data, onde foi feita essa pesquisa, porque a pessoa não identificou nada, só pôs uma imagem de uma pessoa com uma vacina e simplesmente descreveu sem nenhuma fonte, sem nenhuma informação que aquilo possa ser verdadeiro. Então aí eu fiquei imaginando a sensação daquelas pessoas quando elas ouvem às vezes algum comentário nesse estilo. Nossa, será que a minha esperança ela se desmorona aqui novamente? Então olha só como é responsável da nossa parte a gente buscar a fonte, a procedência dos fatos, a data, né? Antes que a gente passe adiante. A gente precisa estar muito atento naquilo que a gente vai semear, né? É nossa responsabilidade. Eu acredito e aprendi que quanto mais a gente sabe da doutrina, porque a gente está falando de evangelho no lar, quando a gente de evangelho, né? E também se estende ao evangelho no lar, nos lares hoje, quanto mais a gente aprende o evangelho que a gente lê, mais responsabilidade a gente tem pelos nossos atos, né? Então, a gente precisa semear aquilo que a gente aprendeu no evangelho, no verdadeiro evangelho, né? Então, estudando, participando das escolas, dos encontros, dos grupos de leitura, para que a gente possa realmente aprender aquele evangelho e ser crítico ao ponto de saber se aquilo é verdadeiro ou não, né? Eu vejo que muitos o Divaldo, o Arthur Valadares, sempre está falando sobre os cuidados que a gente tem, sobre as mensagens que a gente recebe, né? Cabe aí nos falsos profetas, né? Então, gente, o que a gente aprendeu no Evangelho, né? Muito do que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ponderação, a prudência, a lógica, a análise, a pesquisa, a reflexão, alertando, né, a falta de compreensão que a gente tem da doutrina quando a gente passa mensagens não verdadeiras. Então, esse nosso aprendizado aqui, se eu passo uma mensagem violenta, onde está a minha ponderação? Onde está a minha prudência?
Se eu passo uma mensagem não verdadeira da vacina, aonde está a minha reflexão, né? Onde está a pesquisa, a análise daquele... Claro, se é real, que bom, vai ajudar tanta gente, né? Mas a gente precisa justamente ser reflexivo, né? Na hora que a gente está passando a mensagem, né? Eu sempre falo que às vezes quando a gente é convidado para dar uma palestra sem um tema, a gente estuda e olha e vê se a gente não fala com a vaidade, né? Para que a gente não possa levar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não está escrito, né, nas obras de Kardec. Então, sejamos bastante prudentes com aquilo que a gente passa, né? Porque realmente a gente percebe muito individualismo, muito egoísmo, justamente por causa de tudo que a gente está vendo, a questão política, econômica, social, e isso tudo está mexendo com as pessoas. E assim, cada um cuidando de si, cada um olhando para a sua vez, né, para a sua oportunidade, né? Então, assim, é muito complexo isso. A gente precisa estar bastante, cuidadoso com relação a tudo que chega, né? Sócrates, ele, quando alguém ia chegar para ele falar alguma coisa, ele tinha 3 crivos, né? Quando alguém ia comentar alguma coisa com ele, falar alguma coisa para ele. Então, o primeiro crivo o que você vai me contar é verdadeiro? O segundo é bom? O terceiro, é útil? Se não tivesse sim para todos os 3 crivos, ele se recusava a ouvir aquilo que a pessoa tinha para falar, né? Então, assim, é bem reflexivo, mas a gente precisa realmente olhar se não é verdadeiro, se não é bom e se não é útil, para que eu vou passar adiante? Né? Então, assim, vamos pensar nesse momento em que a gente está vivendo para ver se realmente não estamos também cometendo, em algumas vezes, vaidade, né, do falso profeta. Né? Então, assim, essa é a reflexão que eu quero deixar para hoje. Mas, antes de finalizar, na questão do Livro dos Espíritos, 624, ele fala o que é o verdadeiro profeta, né? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Então, aí os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade, né? Então, assim, então, se a gente já viu no capítulo, né, no item 8, o que são os falsos profetas, é interessante que a gente deixe aqui a mensagem do que é o verdadeiro profeta, que está na questão do Livro dos Espíritos, na 624, questão 624. Então, era hoje, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você e também que você seja abençoada, protegida por Jesus, todos os seus familiares, seus amigos, e quando em oração, né, nesse momento de pandemia, a gente lembrar daqueles que a gente conhece, principalmente pelo nome, mas sempre lembrar de todos aqueles que estão vivendo a mesma situação que a gente, né? Porque está cada dia mais difícil, a gente todo dia tem uma notícia de alguém doente. Então, assim, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e que Ele possa nos abençoar a todos. Que essas reflexões sejam levadas para a sua semana e até a próxima quarta-feira no nosso Evangelho no Lar, ok? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós temos também o canal do YouTube Geal Rio Preto para vocês seguirem, tá? Todas as palestras,
Os evangelhos estão sendo colocados lá também, com bastante carinho. Vamos divulgar, né, aquilo que é importante para que a gente possa verdadeiramente ser profetas, né? E seguirmos, né, esse evangelho, às vezes tão tocante no nosso coração, mas tão difícil às vezes da gente fazer a prática, né? Então, assim, é o que eu digo, não vamos nos culpar por não ter, às vezes, ter cometido algumas dessas falsas notícias aí, que a gente às vezes tenha propagado, mas vamos pensar nas próximas vezes, né, para que a gente não cometa esses erros aí, levando falsas notícias e falsos sentimentos, né, para tantas pessoas, tá? Vamos levar amor, paz e caridade. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima quarta-feira.